Olá! A partir de agora você acompanha as principais notícias desta semana na Câmara. Requerimentos apresentados no plenário podem beneficiar moradores das regiões Sudeste e Sudoeste de Goiânia. Um dos requerimentos é do vereador Cimeison Silveira. Ele pede ao DENIT, o Departamento de Infraestrutura do Governo Federal, a instalação de barreira eletrônica e construção de passarela no trecho da BR-060, no setor recreio dos funcionários. A intenção é reduzir a quantidade de atropelamentos. Nos últimos 40 dias nós tivemos aí praticamente 40 acidentes, praticamente um por dia, então trecho crítico. O DENIT será agora oficialmente provocado pela Câmara, aí eles têm o dever de nos responder através de um estudo técnico, falando da possibilidade ou não da implantação do sistema. Então, como um documento da Câmara é um documento oficial, eles têm a obrigação de nos responder. Outro requerimento apresentado no plenário partiu do vereador Virmondes Cruvinel Filho. Ele formalizou pedidos feitos ao vice-governador José Eliton em uma reunião com líderes comunitários. A principal reivindicação apresentada ao vice-governador é a construção de uma unidade do VaptVupt na região sudeste da capital. O vereador Virmondes Cruvinel disse que a proposta foi bem recebida e que José Eliton se comprometeu a tomar providências. Nós sabemos que o governo, até como foi apresentado pelo Dr. Zé Eliton, está trabalhando nessa ideia de descentralizar as unidades. E um pleito grande ali, uma região com mais de 150 mil habitantes, nós temos cerca de 29 bairros, além de condomínios horizontais, e é a região bem da divisa com Aparecida. Então, por isso, a necessidade desse pleito e que o vice-governador pediu já que a Segplan fizesse o estudo e vai encaminhar o pedido ao governador do estado. Além disso, a reunião foi muito produtiva, porque num diálogo muito franco, ouvindo as lideranças comunitárias, algumas solicitações foram feitas ligadas à questão da CELG. Duas delas ligadas à iluminação de avenidas principais ali, a Avenida Bela Vista, que dá acesso do Parque Ateneu até a BR-153, como também da Avenida Planalto, que dá acesso também à BR-153, duas grandes vias que vão facilitar o fluxo, diminuir a demanda, e o problema da iluminação pública atrapalha inclusive a questão de trânsito. E nós estamos aqui presidindo a Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, determinamos isso, que seja iluminada aquela avenida até para evitar a possibilidade de acidentes que ali acontecem. E além disso, nós aproveitamos um momento de tratar a iluminação pública associada à questão de qualidade de vida e lazer e solicitamos a reforma e iluminação de dois espaços de lazer do estado na região. Um na chácara do governador, que é a Praça de Esportes, e também a quadra esportiva da Vila Legionários, onde foi bem próximo realizada a reunião. A audiência pública discutiu a alimentação dos presos do complexo de Aparecida de Goiânia. A qualidade das marmitas foi questionada depois que os detentos dispensaram mais de 1.000 refeições no mês passado. Participaram da audiência vereadores, funcionários da agência do sistema prisional e representantes do Ministério Público. Eles discutiram a necessidade de terceirizar a produção de alimentos no complexo prisional e a forma como foi escolhida a prestadora do serviço. No mês passado, o Ministério Público determinou o fechamento da cozinha por falta de estrutura e a contratação emergencial de uma empresa para fornecer as refeições. A vigilância sanitária já havia detectado e determinado a interdição imediata daquela cozinha industrial. Então, era necessária a interdição imediata da cozinha. Era uma situação emergencial respaldada por inspeção da vigilância. E depois, no TAC previu que logo em seguida a agência prisional fizesse uma licitação normal, com toda a segurança jurídica que é prevista nas normas públicas, para substituir aquela licitação emergencial, para que essa empresa continuasse fornecendo, a empresa vencedora continuasse fornecendo, até que fosse realizada a reforma da cozinha industrial. Então, eu entendo que a situação, no caso da Coral, foi a situação mais prudente, vamos dizer assim, possível. Por que isso? Porque aconteceu um incêndio antes de terminar a licitação emergencial. Quando aconteceu o incêndio, era preciso que alguém começasse a fornecer imediatamente a alimentação no presídio, não tinha outra forma. A empresa, como o processo ainda não tinha sido concluído, era necessário chamar a que ofereceu o menor preço. E a Coral ofereceu o menor preço.
A polêmica começou depois que mais de 1.000 marmitas foram parar no lixo. Os presos recusaram as refeições, alegando que estariam azedas. A fornecedora era a empresa Coral, com um contrato de 13 milhões de reais por 6 meses de trabalho. Mas diante da falta de qualidade, o contrato foi suspenso e outra empresa passou a fornecer os alimentos. Logo em seguida, a Coral ganhou uma liminar na justiça para voltar ao serviço. De acordo com a agência prisional, essa situação deve ser temporária. Já foi deflagrado 2 processos por via pregão eletrônico que ainda estão em base de elaboração de projetos básicos. A partir do momento que nós concluímos a elaboração dos projetos básicos, aí nós vamos ultimar os outros atos necessários para a contratação de uma empresa com a finalidade de reformar a cozinha industrial, e isso vai ficar a cargo da AGETOP, e uma empresa para o fornecimento da alimentação até que se conclua o processo de reforma da cozinha. Apesar do complexo prisional estar localizado em outra cidade, fora do poder de ação dos vereadores de Goiânia, Djalma Araújo acredita que o assunto deve ser discutido na casa. Nós atuamos de forma preventiva e asseguramos que não acontecesse lá uma rebelião, enfim, diante de uma alimentação de péssima qualidade. Causou polêmica a visita do secretário de Esporte e Lazer à Câmara. Ele deu explicações sobre a reforma do Parque Mutirama. O secretário de Esporte e Lazer ocupou a tribuna para explicar como está sendo feita a reforma e ampliação do Mutirama. Luiz Carlos Zorro veio à Câmara dar explicações a respeito da denúncia de superfaturamento na compra dos brinquedos. Um levantamento de preços junto a um fabricante chinês, feito por Elias Vaz, mostra que os gastos do município poderiam ter sido bem menores. Segundo o vereador, os brinquedos custaram caro e ainda são velhos, alguns com quase 40 anos de uso. A barca pirata, por exemplo, custaria 57 mil reais. A prefeitura pagou cerca de 535 mil. O carrossel comprado pela prefeitura custou cerca de 650 mil, enquanto a empresa chinesa apresenta orçamento de 34,7 mil reais. A mini montanha-russa, no orçamento apresentado pelo vereador, custaria 46 mil reais. Já o preço pago pela prefeitura é de quase 800 mil reais. Elias Vaz também suspeita de favorecimento da empresa que venceu a licitação de quase 30 milhões de reais. Segundo o vereador, um valor muito alto para uma empresa muito nova, criada 1 mês após a prefeitura iniciar a cotação de preços dos brinquedos. Se a maioria dos brinquedos não são brinquedos fabricados no Brasil, o caráter dessa licitação tinha que ter um caráter internacional. Quer dizer, isso já foi um erro. Então a nossa torcida é para que o prefeito suspenda esse processo licitatório, faça um novo processo licitatório, aí sim com equipamentos novos, e tenho certeza pagando mais barato. O secretário Luiz Carlos Zorro não gravou entrevista. Na tribuna, defendeu a capacidade da empresa de fornecer e montar os brinquedos. E alegou que não poderia comprar de fornecedores estrangeiros. Não sei se a empresa que vende lá na China, se ela vai vir treinar os operadores, ela vai vir instalar os equipamentos, ela vai vir fazer os projetos. Aonde fica cada brinquedo dentro do parque, cada diversão dessa, para que o parque funcione de maneira harmônica. Estão surgindo preços novos agora para equipamentos similares, de mesmas dimensões. Vamos apreciar. A lei de licitações também permite que haja alterações contratuais em caso de vantagem para a administração pública. A visita do secretário de Esporte e Lazer foi acompanhada de muito tumulto. O líder do prefeito, o vereador Djalma Araújo, defendeu que o secretário deixasse o cargo. A melhor coisa é exonerar esse secretário, pedir o processo todo de suspensão da licitação pública, porque não existe clima para defendê-lo aqui na Câmara. Infelizmente, essa é a verdade. Não existe clima para defender o Orro aqui. Depois da declaração, o vereador começou uma discussão com familiares e integrantes do partido do secretário, que estavam na galeria. Djalma Araújo acabou atingido por um ovo. E
a sessão foi suspensa. A Prefeitura já pediu uma análise ao Tribunal de Contas dos municípios para saber se o processo de licitação está regular. Além do TCM, o Ministério Público também investiga o caso. E vereadores da oposição se mobilizam em busca de assinaturas que permitiriam instalar uma comissão de investigação na Câmara para apurar as denúncias contra a Prefeitura. E esta foi a Semana na Câmara. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.